Vimos os inúmeros benefícios que o uso do teatro em sala de aula pode trazer e como acreditamos que, de fato, o teatro é uma ferramenta importantíssima na educação. Afirmamos que o professor de sala de aula pode e deve usar essa ferramenta para desenvolver e estimular a criatividade dos seus alunos e alunas. E dissemos também que a função de dar aula de teatro é do professor especialista, daquele que tem formação específica para isto. Expusemos a situação do ensino das artes no nosso sistema de educação atual e, diante da impossibilidade em termos professores especialistas em todas as escolas, em contraponto ao alcance e à facilidade em estabelecer contato com crianças e jovens presentes em todas as escolas, entendemos que é muito importante que todo educador tenha conhecimento de alguns jogos teatrais que são a base da nossa preparação como atores. Esses jogos estão disponibilizados em vários livros com explicações bastante simples e que permitem que o professor os aplique em sala de aula e mais, permite que o professor aproveite este momento do uso da ferramenta teatral para, inclusive, colocar em pauta temas transversais, por exemplo, assuntos relevantes, polêmicos, que muitas vezes são difíceis de serem introduzidos em sala, mas que precisam ser discutidos. Através dos jogos teatrais, é possível trazer à tona, estimular o diálogo e analisar as diferentes opiniões sobre os temas. Para ilustrar, apresentaremos 2 exemplos de jogos teatrais. O modelo pode ser desenvolvido de 2 maneiras. Primeira, o diretor convida voluntários para que mostrem de forma visual um tema escolhido. Cada um trabalha sem olhar o que fazem os demais, para que não haja influências. Cada um vai ao centro e, usando somente o corpo, expressa o tema dado. Quando todos que o desejarem já tiverem ido ao centro, o diretor propõe a próxima etapa do exercício. Segunda, quando se tratar de pequenos grupos, e somente nesses casos, o diretor pode sugerir que os participantes formem roda e, a um dado sinal, todos juntos representem com seus corpos sua versão do tema. A imagem feita por cada participante deve ser uma imagem estática, mesmo que pressuponha movimento. O objetivo aqui é ajudar os jogadores a ver com o corpo todo, refletir e não imitar o outro. Para aplicar o exercício, divida o grupo em duplas. Um jogador fica sendo A, o outro B. Todas as duplas jogam simultaneamente. A fica de frente para B. A reflete todos os movimentos iniciados por B, dos pés à cabeça, incluindo expressões faciais. Após algum tempo, inverta as posições de maneira que B reflita. Cuidado com as suposições. Por exemplo, se B faz um movimento conhecido, o jogador A antecipa e assume o próximo movimento ou ele fica com B e o reflete? Observe o espelho verdadeiro. Se B usar a mão direita, A usa a mão direita ou esquerda? Não chame a atenção dos jogadores para este fato de maneira cerebral. As mudanças devem ser feitas sem interromper a fluência do movimento entre os jogadores. Diferente do que muitos imaginam, a aplicação de jogos teatrais em sala de aula não requer grandes investimentos. É comum ouvirmos que a escola não investe em material, ou que para a aplicação do teatro precisa-se de fantoches, figurinos, equipamentos específicos. Não. Muitos jogos teatrais vão trabalhar apenas com movimentação corporal, com sons e expressão vocal, com observação, improviso. Há inúmeras atividades com custo zero, como os exemplos mostrados. Uma outra queixa recorrente é em relação à falta de figurinos. Aliás, antes de darmos continuidade, vamos abrir um parêntese para lembrar da importância
em usarmos a nomenclatura correta dos elementos do teatro. Frequentemente, ouvimos que não é possível desenvolver atividades que envolvam o teatro porque não há fantasia. Opa! Fantasias usamos para um baile, uma festa. No teatro, usamos figurino. Para resolver a falta dos figurinos de maneira simples e estimulante, o professor, a professora podem incentivar a criação de figurinos a partir de papel, de TNT, de jornal, ou promover uma coleta de roupas, calçados e adereços diversos que fiquem à disposição dos alunos em baús ou caixas. Ao acessarem essas roupas variadas, que todo mundo tem em casa que não usa mais, um sapato diferente, um vestido exótico, um chale, lenço, tudo isso vai estimular muito mais a criatividade do aluno, abrindo possibilidades e aprofundando a criação dos seus personagens. Trabalhamos mais a imaginação dos alunos quando estimulamos a criação dos figurinos a partir de roupas e outros materiais que eles possam se apoiar. O processo de criação e elaboração artística torna-se infinitamente mais rico do que o uso de uma fantasia, que invariavelmente remeterá a um personagem pronto, estabelecido. A fantasia promove imitação de um personagem que já existe, e isso pode ser limitador. Outro recurso muito interessante e pouco utilizado nas aulas de arte e na educação de um modo geral são os textos teatrais. Existem inúmeros textos teatrais que podemos e devemos mostrar aos nossos alunos e alunas. Possibilitar este contato fará com que eles entendam melhor o universo teatral e a arte dramática. A partir da leitura e do entendimento da estrutura de um texto dramático, conseguimos aproximá-los desta linguagem. Estimular o contato com os textos teatrais é fundamental também no processo de formação de público para o teatro, porque o aluno que lê um texto teatral terá mais facilidade em entender a linguagem do teatro quando estiver numa plateia, por exemplo. E nós temos textos teatrais dos mais variados temas, dos mais variados gêneros e com possibilidades infinitas. Temos clássicos de autores brasileiros, de autores estrangeiros e que são acessíveis. Tanto do ponto de vista prático, ou seja, em como conseguir estes textos, como em relação ao que podem oferecer enquanto recurso para a atividade na escola. Existem inúmeros textos teatrais publicados, outros tantos disponíveis na internet para download gratuito, inclusive textos voltados para crianças. É importante lembrar que vocês, professoras e professores, devem observar a temática e a profundidade dos assuntos que serão explorados nos textos e cuidar para que sejam compatíveis com a idade da turma e com as questões que vocês ou os alunos querem abordar. E para além da leitura dos textos teatrais prontos, quando vamos trabalhar uma criação teatral com os alunos, é fundamental que os incentivemos a criar os seus próprios textos. Claro que antes desta proposta, temos que ter explorado as características e a estrutura de um texto dramático. Precisamos esclarecer o que é uma rubrica, a importância das características dos personagens, o modo como cada um se comunica, a estrutura da escrita em diálogos, as descrições detalhadas ou não dos cenários, enfim, isso também pode ser estimulante. Normalmente, imaginamos que o que eles querem é encenar, mas o fato de os estimularmos a escreverem pequenos diálogos que resultarão em cenas pode ser um exercício super intrigante e que vai ajudar no desenvolvimento da linguagem, da criatividade, da comunicação e, ao mesmo tempo, fazer com que esses alunos e alunas se sintam à vontade com o texto dramático. A partir daqui, citaremos algumas referências bibliográficas e livros importantes que podem auxiliar o professor na escolha dos jogos teatrais para serem aplicados em suas aulas.